Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de uma questão muito interessante que pintou na última prova do TJDFT, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na prova de analista judiciário. Foi a questão número 31, que tratou daquele piano de cauda, se seria penhorável, impenhorável, bem de família. Vamos aproveitar para fazer uma revisãozinha sobre o bem de família, que vai ser bastante interessante, bastante útil para os nossos estudos. Vamos lá? Primeiro, conceito de bem de família. O que é bem de família? Bem de família é o imóvel, residência da entidade familiar. O objetivo é esse: proteger o imóvel, residência da entidade familiar. É uma proteção por lei e ela tem uma interpretação extensiva, tanto ao solteiro, quanto ao viúvo, quanto ao divorciado. A família do bem de família, ela segue a interpretação atual de família da Constituição Brasileira de 1988, que é o conceito eudemonista de família, não só o conceito registral de família, o antigo conceito do Código Civil de 16. O conceito atual de família é bastante extensivo, bastante elástico. E o bem de família ele se divide em voluntário ou legal. Bem de família voluntário é aquele que está no Código Civil de 2002, bem de família legal é aquele que está na Lei 8.009 de 1990. Bom, vamos começar pelo bem de família voluntário. O voluntário, como eu disse, que consta lá no Código Civil, ele pode ser instituído pelos cônjuges, pela entidade familiar ou por terceiros com aceitação expressa dos cônjuges ou da entidade familiar, ok? E de que forma ele pode ser instituído? Por escritura pública ou testamento, até 1/3 do patrimônio líquido do instituidor. Então, por escritura pública ou testamento, isso é bastante importante. A proteção do bem de família é do imóvel, dos bens acessórios e dos seus valores mobiliários também. Valores mobiliários, vamos lembrar, até o valor do imóvel protegido, ok? Quanto ao registro, onde é que se registra o bem de família? De acordo com o Código Civil, o bem de família voluntário, no cartório de registro de imóveis, isso é bastante importante. A família, a entidade familiar, os cônjuges ou os terceiros escolhem qual é o imóvel que ele quer registrar como bem de família, vai lá no cartório de imóveis e registra. Eu quero que esse imóvel seja o meu bem de família. E quais são os efeitos de que isso traz? A inalienabilidade e a impenhorabilidade. Esse imóvel não pode ser alienado, não pode ser transferido a terceiros, e a impenhorabilidade. Esse imóvel não pode ser penhorado, não pode ser vendido para quitar as dívidas daquela entidade familiar, ok? Salvo algumas exceções que traz o próprio Código Civil, que são dívidas anteriores à Constituição, como bem de família, tributos relativos ao imóvel e despesas de condomínio. Essas são as 3 opções trazidas para a penhorabilidade, para as exceções de impenhorabilidade. São exceções em que o imóvel pode ser penhorado, sim. E, havendo penhora, havendo execução daquela dívida, o saldo daquele imóvel que foi vendido, ele tem que ser investido em outro imóvel, em títulos da dívida pública, em títulos públicos, ou outro investimento que deve ser analisado e motivado pelo juiz da causa, ok? A alienação vai ter que ser sempre, a alienação desse imóvel, sempre com consentimento dos interessados, mais análise do Ministério Público. Se esse imóvel for desconstituído como bem de família, para ser alienado, vai ter que ter consentimento daquela família e análise do Ministério Público. E a extinção do bem de família, ela se dá com a morte de ambos os cônjuges, não só com um deles, e maioridade dos filhos. Se morrerem os cônjuges, deixar algum filho menor, esse bem de família continua sendo bem de família. Ele só pode ser bem de família com a maioridade dos filhos, ok? Esse bem de família voluntário. E, por outro lado, o bem de família legal, bem de família trazido pela Lei 8.009 de 90. Essa lei, ela surge para proteger bens de família automaticamente, independente da vontade, independente de registro. Se lá no bem de família voluntário a gente lembrou que ele precisa de registro no cartório de imóveis, aqui não. No bem de família legal é automático, não precisa de registro. O único imóvel da entidade familiar vai ser protegido, ela é uma norma de ordem pública.
Por ser uma norma de ordem pública, então, a gente lembra que ela tem retroatividade motivada, justificada, de acordo com a súmula 205 do STJ. Ele é irrenunciável, o único imóvel da família vai ser bem de família e não adianta renunciar, ele é irrenunciável, vai ser sempre bem de família, e ele é a residência permanente e ou o bem de família indireto. O que é o bem de família indireto? É aquele imóvel que é o único imóvel da família, é o único imóvel daquela entidade familiar, mas está alugado. E esse valor é convertido para o pagamento de um aluguel, por exemplo, ou das despesas daquela família. Aquela família só tem um imóvel próprio, ele está alugado e esse aluguel é revestido e ele é transferido para o pagamento das despesas daquela família. Isso é muito importante. É diferente, o bem de família indireto é diferente do bem de família vazio. Bem de família vazio é aquele que não está edificado, um terreno baldio, ou um bem de família desocupado, está lá abandonado. Esse bem, chamado bem de família vazio, ele deve se investigar, caso a caso, a finalidade do imóvel. É o que? Ele foi abandonado, ele está ali para especulação, ele está ali transitoriamente aguardando algum evento futuro que está para acontecer. Então o juiz vai analisar caso a caso se aquele imóvel vazio, se ele é bem de família mesmo. É diferente do bem de família indireto. O indireto é bem de família automaticamente. Isso é muito importante. Bens móveis podem ser bem de família? Sim, eles podem ser bens de família. Os bens móveis que guarnecem aquela residência são considerados automaticamente bens de família, como o sofá, como uma televisão normal, aqueles bens, o armário, a estante, a mesa, são considerados bens de família. São os bens móveis normais que guarnecem a residência, salvo o quê? A vaga de garagem com matrícula. Deixa eu retificar aqui. Vaga de garagem com matrícula própria. A vaga de garagem com matrícula própria. Aquela vaga de garagem separada do imóvel. Ela não é considerada bem de família. Adornos suntuosos, ou seja, um quadro muito valioso. O quadro já está na obra de arte, né? Mas adornos suntuosos, não sei, algo muito caro que só guarneça aquela casa. Vamos lembrar aqui do piano de cauda. O piano de cauda, ele pode ser enquadrado como adorno suntuoso se ele só tiver ali para adornar, só para servir de enfeite. Ninguém usa aquele piano de cauda, mas ele só serve de enfeite para aquela residência. Ele não é bem de família. Ele é uma exceção. Mas a gente vai ver que, dependendo do caso, ele pode ser considerado bem de família, sim. Vamos ver mais para frente. Obras de arte, estátuas, esculturas, quadros, as obras de arte não são consideradas bem de família, e veículos de transporte. Veículos de transporte também não são considerados bem de família. Podem ser penhorados, sim. Outras exceções que a jurisprudência traz. O crédito para construção ou aquisição de imóvel, se aquela família ficar devendo aquele crédito constituído para a construção ou aquisição daquele imóvel, o bem de família pode ser penhorado, sim. Pensão alimentícia, tributos relativos ao próprio imóvel, dívida condominial, hipoteca imobiliária relativa àquele imóvel, produto de crime, imóvel que foi produto de crime, execução de sentença penal, fiança em contrato de locação também. Todos esses casos foram trazidos pela Lei 8.009 como exceções ao bem de família, à proteção legal do bem de família. E vamos à dúvida principal. Piano de cauda pode ser considerado? E de onde veio essa dúvida? Essa dúvida veio lá da prova, como eu falei, do TJDFT, e foi essa questãozinha aqui, a questão 31 da prova. Se não me engano, a prova A. Cadê? Tá aqui. Foi a prova A. Tipo 3, amarela, foi a questão 31, certo? Prova 31. Questão 31 da prova 3.
Rodrigo solteiro, professor de música, isso é importante, é um dado importante, mora sozinho em um pequeno apartamento alugado em Porto Alegre. Ele é proprietário de um único imóvel residencial, uma casa de vila atualmente locada a terceiros. O único imóvel dele está locado a terceiros. E utiliza o valor aferido com a locação para pagar suas despesas fixas e o aluguel do próprio apartamento em que habita. Rodrigo tem poucos bens de valor significativo em sua residência. Apenas uma pintura de um artista brasileiro do século passado, que recebeu como herança de um tio distante, e um piano de cauda importado da Alemanha, que ganhou de seu pai há muitos anos e que utiliza para dar aulas. Isso é um dado essencial da questão. Recentemente, Rodrigo passou por dificuldades financeiras e, tendo contraído empréstimo junto ao banco, do qual é correntista, não dispôs de recursos suficientes para pagar o valor devido à instituição financeira na data do vencimento do débito. Caso venha a sofrer a execução judicial do débito e o banco requeira a penhora dos seus bens, é correto afirmar que... Então vamos ver, a gente viu aqui os dados mais importantes da questão, né? Lembrando que ele é professor de música, que ele utiliza o piano para dar aulas. Isso é muito importante. Primeira alternativa. A casa de vila é penhorável, porque não é o local de residência de Rodrigo. A gente viu lá no resumo que o bem de família indireto, ou seja, o único imóvel que está locado, que está alugado, bem de família indireto, né? A gente viu aqui, ele é impenhorável, ele é considerado bem de família sim. Ainda que seja pessoa solteira, não tem nada a ver. Então ele é impenhorável, a casa de vila é impenhorável. Não importa se ele não é o local de residência do Rodrigo. Aqui a questão fala que atualmente está alocado e o valor auferido é utilizado com a alocação para pagar suas despesas fixas e o aluguel do próprio apartamento em que habita. Então, isso aqui é considerado bem de família indireto, certo? B. A casa de vila não se submete ao regime jurídico dos bens de família, porque Rodrigo é solteiro e mora sozinho. Não importa ser solteiro, não importa morar sozinho, ela é considerada sim um bem de família. Ela se submete ao regime jurídico dos bens de família sim, ok? A pintura e o piano de cauda pertencentes a Rodrigo são adornos suntuosos e, portanto, penhoráveis. A pintura, sim, ela é considerada um adorno suntuoso, ela é uma obra de arte. Piano de cauda, não. Aqui que está o erro dessa assertiva. Existem vários julgados dos tribunais que concedem a penhora de pianos de cauda por serem adornos suntuosos, mas nesse caso não é. Por quê? Porque ele é professor de música e ele utiliza o piano para dar aulas. Então, cai na própria previsão legal. Artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.009, que é a Lei do Bem de Família. Ela diz o quê? A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional. Aqui, ó, todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Então, equipamentos profissionais que guarnecem a casa são um bem de família. É o caso do piano de cauda. Nesse caso aqui específico, o piano de cauda é considerado impenhorável, sim. Letra D. O piano de cauda é impenhorável, porque está abrangido pelo regime jurídico dos bens de família. Excelente. Essa é a alternativa certa. Letra D. É impenhorável, como eu falei, cai no parágrafo único do artigo 1º da lei. A pintura, letra E, por que estaria errada? A pintura é impenhorável, na medida em que guarnece imóvel que não pertence a Rodrigo. Nada a ver, né? A pintura é penhorável sim, cai naquela exceção das obras de arte. Ela é uma obra de arte, logo ela é uma exceção, não importa se guarnece ou não o imóvel que não pertence a Rodrigo, ela é uma obra de arte entra na exceção. Os outros bens móveis que pertencem ao Rodrigo, que estão na casa, eles são considerados bem de família do Rodrigo.
mas a pintura não, a pintura entra na exceção. Então a resposta é a D, nesse caso específico. Vocês vão ver que existem vários outros julgados de tribunais que concedem a penhora de pianos de cauda, não considerando bem de família, mas, de acordo com o caso concreto, você tem que ver a peculiaridade. Tem um julgado aqui do STJ, terceira turma, RESP 207762 de São Paulo, de 2000, que ele fala o quê? A Lei 8.009 de 90 fez impenhoráveis, além do imóvel residencial próprio da entidade familiar, os equipamentos imóveis que guarnecem, excluindo veículos de transporte, objetos de arte e adornos suntuosos. O favor compreende o que usualmente se mantém em uma residência e não apenas o indispensável para fazê-la habitável, devendo, pois, em regra, ser reputado insuscetível de penhora aparelho de televisão. Em caso, não se verifica exorbitância ou suntuosidade do instrumento musical piano, sendo indispensável ao estudo e futuro trabalho das filhas do embargante. Foi o caso em que as filhas do embargante, as filhas do executado, elas usavam para estudo o piano de cauda, mas é mais ou menos parecido com essa questão do TJDFT, não é? Então, tá aí, pessoal. Muito importante essa revisãozinha sobre bem de família, essa análise da questão do TJ, que considerou o piano de cauda impenhorável pelas peculiaridades do caso concreto. Bom, comenta aí se vocês concordam, se vocês não concordam, deixem suas sugestões e até a próxima. Tchau, tchau.